Oi, gente, tudo bem? Para quem fala é Nicole. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre atletismo. Então vamos lá, só que antes não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar o sino para receber as notificações. Mas então, vem comigo, vem. Então vamos começar. Atletismo é a prática esportiva mais antiga que é conhecida como esporte base. Isso porque as suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade: corrida, lançamentos e saltos. Trata-se de uma prova de resistência muito importante e o principal esporte olímpico, conforme expressa a frase que circula nesse meio. Os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, nunca sem ele. As provas do atletismo são realizadas em estádios, no campo, em montanha e na rua. A pista de atletismo oficial deve ser feita com piso sintético e ter 8 raias, e cada uma medindo 1,22 metros de largura. História: o atletismo surgiu como esporte na Grécia Antiga em 776 a.C., ano que a primeira Olimpíada da história foi realizada na cidade de Olímpia. Chamada de Stadium pelos gregos, Corebus foi o vencedor da prova, cujo percurso tinha 200 metros. No entanto, registros apontam que há cerca de 5.000 anos ele já era praticado no Egito e na China. O formato moderno do atletismo data do século XX na Inglaterra e conta com as seguintes provas oficiais: corridas rasas com barreiras, com obstáculos, marcha atlética, revezamentos, saltos, arremesso e lançamentos combinada. Em cada uma dessas provas, há um total de 20 modalidades diferentes. Tais modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e equipamentos utilizados. O atletismo é uma modalidade olímpica cuja responsabilidade está a cargo da Associação Internacional de Federações de Atletismo, fundada em 1912 em Londres. O esporte estará entre os favoritos para os ingleses. No Brasil, a organização das competições está a cargo da Confederação Brasileira do Atletismo. O esporte ficou conhecido no Brasil no século XX. Em 1952, Ademar Ferreira da Silva conquistou a primeira medalha de ouro em salto triplo para o Brasil, que aconteceu nos Jogos de Helsinki, na Finlândia. Corridas rasas com barreiras com obstáculos. As corridas podem ser de curta distância ou tiro rápido e seu percurso pode variar entre 100 e 3.000 metros. As corridas rasas são mais curtas que 100 metros e as mais longas que são a 10.000 metros. As corridas com barreiras podem ser 110 metros e 400 metros, enquanto as de obstáculos são de 3.000 metros. Essas são as distâncias para a prova de adultos, tanto de homens como a de mulheres. Nas corridas, a partida tem início com um tiro de largada. Segundo a regra, o atleta que parte antes do tiro é desclassificado. Marcha atlética. A marcha atlética pode ser de 20.000 metros ou de 50.000 metros para o gênero masculino, mas somente de 20 metros para o gênero feminino. A regra diz que os atletas devem correr sem tirar totalmente os pés do chão. Há árbitros ao longo do percurso que verificam o cumprimento das regras e advertem os atletas, os quais podem ser eliminados após as 3 advertências. Revezamentos. As provas de revezamento são 2 para ambos os gêneros: 4 por 100.000 e 4 por 400 metros. Eu ia falar metros, né? Aí eu falei 1.000, gente, então tá bom. São realizadas entre equipes
cada qual 4 atletas. A regra é que cada um desses atletas faz 1/4 da prova. Ao fim do seu percurso, o atleta entrega um bastão para o atleta seguinte. Saltos. A prova do salto pode ser feita em 2 modalidades, em o salto vertical e o salto horizontal. As provas de salto vertical compreendem salto em altura e salto com vara. De acordo com a regra, no salto em altura, os atletas correm e saltam de costas sobre uma barra horizontal. No salto com vara, o comprimento das varas mede entre 2,80 a 3,40 metros, tanto para homens como para mulheres. Para realizá-las, os atletas correm 20 metros e, tomando o impulso com uma vara flexível, saltam sobre uma barra. O objetivo é não derrubar o safarro, nome dado à barra. Após os saltos verticais, os atletas são aparados por um colchão. As provas de salto horizontal compreendem salto em distância ou de comprimento e salto triplo. No salto em distância, os atletas correm salto quando chegam à marca estabelecida. No chão de areia fica a marca para medir a distância obtida. No salto triplo, o atleta dá 2 saltos antes do salto final na caixa de areia. Arremesso e lançamentos. Dentre as provas de arremesso e lançamentos, existem os seguintes tipos: lançamentos de peso, martelo, disco e dardo. O peso dos materiais lançados varia entre os gêneros masculino e feminino. No arremesso de peso, a esfera pesa 7,26 kg na modalidade masculina e 4 kg na modalidade feminina, tal como martelo. A regra diz que com apenas uma mão, os atletas jogam peso ao martelo mais longe que conseguem. Os discos são de 2 kg para os homens e de 1 kg para as mulheres. Os dardos, por sua vez, são de 800 gramas para os homens e de 600 para as mulheres. No arremesso de discos, os atletas giram o corpo e lançam o disco para longe. Combinada. Decathlon é a prova dos homens, enquanto heptathlon é o nome das provas das mulheres. O decathlon compreende as seguintes provas: 100, 400 e 500 metros, corrida com barreiras, saltos em distância em altura com vara, arremessos de peso, disco e dardo. O heptathlon compreende as seguintes provas: 100, 200, 800 metros, saltos em distância em altura, arremessos de peso e de dardo. Conforme as regras nas provas combinadas, as equipes somam pontos na medida em que vão vencendo as provas. Se inscreveram, compartilharam e clicaram em gostei. Tchau, até o próximo vídeo.